Olá, vamos viajar no tempo? Viajar do Instagram até Roma, a Roma do século III da era cristã? Bem-vindos ao Pod 1. Meu nome, Antônio Joaquim, e você está na plataforma Humani. Hoje vamos discutir um problema antigo e muito atual. Tem produto que a gente compra e não funciona. Quem nunca, do Império Romano ao Instagram? Parece estranho, não é? O que uma civilização de 2000 anos atrás tem a ver com a compra que você fez pelo celular? Mais do que você imagina, porque quando o produto falha, a frustração é a mesma. O sentimento de impotência, a sensação de ter sido enganado. Isso não mudou em 2 milênios. Vamos juntos explorar como o direito respondeu a essa pergunta e como você pode usar esse conhecimento hoje, agora, no mundo digital. Mas antes de Roma, vamos conhecer Ana, o conflito de Ana. Ana abre a caixa. Ela esperou 15 dias por aquele momento. Um fone Bluetooth, R$ 450. Uma semana inteira de trabalho. Liga o fone. Primeira decepção. A bateria não passa de 40%. Segundo problema, som chiado no ouvido esquerdo. O produto simplesmente não funciona como deveria. Ela faz o que qualquer um de nós faria. Manda mensagem para o vendedor. Olha, o produto está com defeito, eu quero trocar. Foi simples, direta, foi educada. A resposta veio 4 horas depois. Olha, você deve ter usado errado, o produto é bom. Quem nunca passou por algo assim? Pois é, frustração, impotência, dúvida. Será que eu realmente usei errado? Será que o problema é meu? Vamos descobrir juntos se Ana tem razão. Voltando a Roma, ao século III depois de Cristo. Lúcio caminha pelo fórum. Ele precisa de azeite para sua família. Não é luxo, é necessidade. E o comerciante grita: ânfora da melhor qualidade. Lúcio paga, confia, leva para casa. A mesma confiança que Ana depositou no vendedor online. Semanas depois, tragédia doméstica. Uma rachadura invisível na cerâmica e metade do azeite vazou no chão. Aquele azeite custou caro, custou trabalho duro. E Lúcio volta furioso ao comerciante. Você me enganou. O comerciante, previsível, olha, a ânfora é boa. Você quebrou transportando, alguém quebrou na sua casa. A resposta de Roma? Roma poderia ter dito: azar o seu, culpa sua, prejuízo seu, e deixar que o problema fosse resolvido na base da força, da violência ou na base da desconfiança. Mas Roma desenvolveu o direito, especificamente a ação redibitória, o direito de devolver, de redimir e receber o dinheiro de volta. Quando a confiança quebra junto com o produto, é preciso desfazer o negócio. E essa foi a solução romana há 2000 anos. E é a base que protege Ana hoje. Por que isso importa há 2000 anos? Por que estou te contando sobre Roma? Porque o direito não surgiu ontem. Ele é uma construção milenar. E entender de onde viemos nos ajuda a saber para onde vamos. Agora, vamos
construir a base legal que protege Ana hoje em 3 paradas. Primeiro, vendo como Roma respondeu a esse problema. Depois, refletindo sobre como o direito evoluiu. E por último, como o Brasil, nosso Brasil, revolucionou isso em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. E aqui entra um dos princípios da plataforma do método Humani: interpretar linguagens. O direito fala, mas fala em código. E nós precisamos traduzir esse código para aplicar o direito para resolver problemas. Prontos? Vamos à jornada. Vamos ao nosso estudo de caso. O nosso primeiro estudo de caso aqui no Pod 1. Observe essa linha. Uma linha que atravessa milênios. E o que permanece? O núcleo da boa-fé. Então nós temos Roma, século III, a actio redibitoria, devolver e receber de volta. Na Idade Média, o direito canônico, que passa a considerar pecado enganar no comércio. A religião entra nesse jogo. Depois, 1804, o Código de Napoleão. As grandes codificações. Os vícios ocultos são então codificados em lei civil. Agora é lei escrita, além do costume. Finalmente, Brasil. 1916, 100 e poucos anos atrás. O nosso primeiro Código Civil, que já tinha artigos, já tinha disposições sobre vícios redibitórios vindas lá do direito romano. Mais um passo, 1990. Código de Defesa do Consumidor. A revolução. O consumidor deixa de ser igual ao vendedor. Ele não é mais igual. Ele é vulnerável. E isso muda tudo. A Constituição veio em 88, logo depois da democratização. E na Constituição, a defesa do consumidor foi colocada como um direito fundamental. Ela deixou de ser um detalhe e é fundamento. É direito fundamental. 2 anos depois, a Lei 8.078, conhecida como Código do Consumidor, vem à luz. E aqui a grande inovação brasileira. O consumidor é vulnerável. Isso é uma presunção legal. O que significa? Significa que o consumidor não precisa provar que é mais fraco que a empresa, que o fornecedor. A lei já reconhece o desequilíbrio, já parte dessa premissa. Isso mudou tudo no Brasil, absolutamente tudo. Agora vem a parte prática. Entrando no Código do Consumidor, vamos pegar 3 artigos. 3 artigos que você precisa conhecer. O artigo 18, que trata do vício do produto. Se o produto tem um defeito que o torna inadequado ou diminui o valor, você pode exigir troca por um produto novo, devolução do dinheiro com correção ou desconto proporcional do preço. O artigo 26 traz o prazo para reclamar. São 30 dias no produto não durável e 90 do produto durável, contados de quando o defeito apareceu. E o artigo 6º, inciso 8, que traz a inversão do ônus da prova. Guardem esses artigos, nós vamos examiná-los mais adiante. Antes, um detalhe, uma diferença importante, a diferença entre vício e defeito. Antes de voltarmos ao caso de Ana, é bom saber que no Código do Consumidor, uma diferença importante
que se apresenta é entre o vício do produto e o defeito do produto. O vício do serviço e o defeito do produto. Parece a mesma coisa, mas no CDC são coisas diferentes. Vício é um problema no produto em si. O produto que não funciona, que funciona mal, que não é o que prometeram. O exemplo é o fone da Ana. Bateria fraca, som chiado. O problema está no produto. Já o defeito é quando o produto, por causa de um vício, causa um dano externo, explode, machuca alguém, destrói outras coisas. Por exemplo, se o fone explodisse e queimasse uma cortina que estava ao lado do carregador da bateria. O caso, então, da Ana, o caso que vamos examinar hoje nesse estudo com o método de caso, é vício do produto. Isso importa, por quê? Porque as consequências jurídicas, os pressupostos vão ser diferentes. Então, resumindo o que vimos até aqui, Roma criou a base, o direito evoluiu e o nosso CDC revolucionou. Temos esses 3 artigos essenciais do Código do Consumidor e sabemos a diferença entre vício e defeito. Vamos aplicar tudo isso ao caso de Ana com método. Aqui vem a parte mais importante desse estudo de caso. Não basta saber a lei, é preciso saber aplicar com método. Nós vamos pegar o conflito real de Ana, passar pelo filtro do Código do Consumidor e descobrir não apenas quem tem razão, mas como construir uma solução que ambos aceitem. No método Humani, nós vamos seguir 7 passos para analisar qualquer caso jurídico. Detalhe importante. Nós hoje estamos trabalhando com raciocínio dedutivo, da norma geral e abstrata para o fato, concreto e singular. Mais adiante, aprofundando o conhecimento do método, nós vamos trabalhar com raciocínio indutivo, uma situação em que o ponto de partida é uma decisão judicial, um precedente. Aqui e hoje, o nosso raciocínio é dedutivo. Não se preocupe, com o tempo nós vamos distinguir com mais clareza quando estamos raciocinando de forma dedutiva e quando estamos raciocinando de forma indutiva. Aqui, no raciocínio dedutivo, o que é importante? Não adianta citar a lei se você não sabe o que a lei exige, o que a lei pede, quais são os requisitos da lei. E não adianta saber quais são os requisitos da lei se você não verifica se o caso real, se os fatos do caso se encaixam naqueles requisitos. O método aqui é sobre ir da norma geral e abstrata para a vida, para os fatos do caso. Vamos lá? Vamos aos 7 passos do método Humani. Vou apresentar todos agora e depois aplicaremos um a um no caso de Ana. Passo 1, os fatos. O que aconteceu no mundo? O que aconteceu de verdade? É a hora da escuta, sem julgamento prévio. Passo 2, pretensão. Quem quer? O que quer? O que se quer? Quem quer? De quem? Por quê? Clareza no pedido. Passo 3, a norma aplicável. Qual é a lei, qual é a norma que protege essa situação? Aqui interpretamos linguagens, aqui interpretamos a lei, a jurisprudência. Traduzimos o juridiquês. Passo 4,
os requisitos da norma. O que a lei exige para funcionar? É o momento da decomposição técnica. Passo 5, a revisão dos fatos. Será que os fatos se encaixam, cabem nos requisitos? É o que chamamos subsunção. Passo 6, aplicação. Como é que o direito responde concretamente? É a sabedoria em ação. Passo 7, vamos trabalhar com variações. Vamos refletir um pouco mais sobre o caso e casos semelhantes. E se o caso fosse um pouco diferente? E se esse elemento fático depois se provar que não foi bem assim? Pois é, quando vem a resposta, né? O outro lado sempre tem um outro ponto de vista, uma outra versão. Então, trabalhamos com variações do caso, já imaginando. Crítico, muita gente pula. É o passo 2. O passo 1 são os fatos, sabemos. No passo 2 é que identificamos a pretensão. Aqui está algo que pouca gente faz: definir o pedido antes de buscar a lei. A escolha da norma depende do que você quer. Sem uma pretensão clara, você não sabe qual lei buscar. São 4 perguntas essenciais, em ordem. Quem quer o quê, de quem, por quê? Esse é o nosso mantra. Nós vamos repetir muito isso no estudo de caso. Quem quer, o que quer, de quem quer, por que quer. Quem quer o quê, de quem, por quê. É o princípio elementar, é a base. No Código de Processo Civil são os elementos da ação, as partes, o pedido, a causa de pedir. E nós podemos, em toda a ação, compreender a ação. O primeiro passo é exatamente esse: buscar identificar os elementos da ação. Então, primeiro, vamos escutar o que a pessoa quer e depois ir buscar no sistema jurídico a norma que atende a essa necessidade. E não o contrário. Não comece pela lei. Não comece pelo abstrato. Comece pelo mundo, pelo fato. Comece pela escuta. Vamos então aos passos 1 e 2. Fatos e pretensão. Vamos aplicar os 2 passos quase que de uma vez só, porque eles se conectam. Então, primeiro olhamos os fatos. 29 de setembro, a Ana comprou pelo Instagram o seu fone de ouvido Bluetooth, R$ 450. 11 de outubro, 12 dias depois o produto chega. 13 de outubro, ela descobre o defeito, bateria e som. 16 de outubro faz o primeiro contato com o Gabriel, o vendedor. 23 de outubro, impasse total. 14 dias desde o recebimento. Isso é importante. Então, visto o fato, passo 1, passo 2, a pretensão de Ana. Ana respondendo às 4 perguntas. Quem quer? Ana, a consumidora final, é o sujeito ativo, é a nossa protagonista. O que quer? Quer o quê? Ana quer ou a troca do produto, ou a devolução do dinheiro. Talvez ela não tenha muita certeza, mas é preciso que ela saiba de todas as opções e que ela escolha. A escolha é do consumidor, não é do advogado do consumidor, ou do juiz, ou do promotor. Não, quem escolhe é o consumidor. Então, Ana tem que ser informada para que faça a sua escolha. De quem? Bom, pode ser o Gabriel, o vendedor, pode ser o fabricante, pode ser o próprio Instagram, a plataforma, porque o produto foi comprado no Instagram.
as plataformas resistem, esse é um problema, né? Que nós estamos num processo de luta para responsabilizar as Big Techs. E por último a pergunta por quê? Ela vai ter uma pretensão se ela tiver um produto com um vício oculto que o torna impróprio para a finalidade para o qual foi adquirido. No passo 3, vamos à norma. Então, agora, vamos buscar na lei. E daí a gente vai naqueles artigos que a gente já tinha visto rapidamente na introdução. O artigo 18, o artigo 26 e o artigo 6º do Código do Consumidor. Sabemos o que Ana quer e agora vamos buscar na lei as respostas para isso. Daí a gente pega então esses dispositivos legais e vai fazer uma análise, quer dizer, decompor, identificar os requisitos da lei. Quais são os requisitos, então, do artigo 18, combinado com o 26 e o 6º? O que é que a lei exige para funcionar? Vamos trabalhar com 6 requisitos, de uma maneira mais geral e mais simples. Primeiro, existe um vício? Segundo, esse vício é oculto ou é aparente? Isso vai ser importante. O Código do Consumidor protege também em relação a vícios aparentes. 3. Esse vício torna o produto impróprio ou esse vício diminui o seu valor? Requisito 4. Existe uma relação de consumo? Ana é consumidora e Gabriel é fornecedor? Requisito 5. Sempre formulamos os requisitos como perguntas. Então perguntamos, a reclamação se apresentou dentro do prazo? E o requisito 6. O vendedor teve oportunidade de sanar em 30 dias? Esse é o passo 4. Passamos então para o passo 5. No passo 5, nós vamos revisar os fatos. É a revisão dos fatos. Será que os fatos do caso de Ana se encaixam nesses requisitos? Então, vamos retomar as perguntas e buscar respondê-las. O vício existe? Sim. A bateria mais o som. Cheque. Ok. O vício é oculto? Sim. Apareceu só no 3º dia de uso. Cheque. Ok. Esse vício torna impróprio o produto para o consumo? Sim. O fone não serve para o trabalho dela. Cheque. Sim. Há uma relação de consumo? Sim. Ana é a destinatária final e Gabriel é o profissional. Cheque. Sim. Prazo ok? Sim. 14 dias. É menos que 90 dias. Cheque. Sim. Por último, o Gabriel teve 30 dias para resolver? Ainda não. Então, isso é importante. Nós temos já 5 dos 6 quesitos atendidos. A Ana tem uma base legal forte. Ela só precisa esperar os 30 dias para dar um próximo passo. Inversão do ônus da prova. É o artigo 6º que nós mencionamos. Essa é uma das viradas importantes do Código do Consumidor. E é importante estarmos atentos para o impacto. A pergunta clássica é, Ana vai precisar contratar um perito? Vai precisar provar que o defeito não foi causado por ela? Não. Ela não precisa provar nada. É o Gabriel quem precisa provar que o defeito foi causado por mau uso dela, ou que o defeito não existe. Enquanto não provar isso, presume-se que Ana tem razão. Entende o que isso significa? Inverte completamente o jogo. Antes, o consumidor carregava o peso, o ônus da prova, e tinha que contratar perito, tinha que gastar dinheiro para provar que estava certo. Agora, esse peso está do outro lado. Vamos ao passo 6,
que é a aplicação. Como o direito responde concretamente ao caso de Ana? Ana tem direito a escolher entre 3 caminhos: a troca por um fone novo com as mesmas especificações, a devolução integral dos R$ 450 com correção monetária ou o abatimento proporcional do preço. Ela fica com o fone e recebe parte do dinheiro. Mas atenção ao prazo. O Gabriel tem 30 dias para solucionar. Depois disso, a Ana escolhe qual opção quer. E mais, a responsabilidade é solidária. Vendedor, fabricante, plataforma. Ana pode cobrar de qualquer um. Eles resolvem entre si quem paga o quê. O direito está claramente do lado do consumidor, do lado de Ana. Mas isso é a solução jurídica. Vamos ao passo 7. Passo 7, sempre examinamos variações, possibilidades. Por quê? A outra parte, com certeza, terá uma narrativa um pouco diferente, algum detalhe, e pode trazer alguma prova que nos surpreenda. Por isso a gente sempre pensa em variações. Aqui vamos dar alguns exemplos de variações. E se o caso fosse diferente? É como a gente faz variações do caso, perguntando: e se o produto fosse um aplicativo digital e não um fone de ouvido, algo físico, palpável? E se fosse um produto usado, que ela comprou ali no Mercado Livre, sabendo tratar-se de um fone de ouvido usado? E se Ana tivesse usado, ela pegou aquilo e correu para a academia para treinar, e o suor, ela não leu o manual, tivesse danificado o fone? Não era um fone próprio para exercícios físicos. E se ela comprou em um site internacional, se o fone veio direto da China, como é que eu responsabilizo esse fornecedor? São variações. No método de casos, a gente sempre trabalha com hipóteses diferentes. Mais adiante, nós vamos explorar variações, nesse e em outros casos. Hoje, por enquanto, guardem a pergunta e o passo. O passo, variações do caso. Resumo do método. Coletamos fatos objetivos, definimos claramente uma pretensão, identificamos a norma aplicável, decompomos os requisitos, verificamos a subsunção, aplicamos. Ana tem direito. E deixamos variações abertas para o pensamento crítico. Visto isso, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, aplicação, uso da inteligência artificial no método de casos, na solução de casos jurídicos. Diante de questões complexas, surge uma tentação bem atual, bem moderna. E se a máquina decidisse por nós, nos desse o caso pronto? Bem, vamos pensar nisso por partes. Primeiro, deixando claro entre nós o que são, do que estamos falando. Estamos falando dos LLMs, Large Language Models. O que são os LLMs, o que eles fazem, o que eles não fazem? E como é que a gente usa eticamente? E vamos propor um experimento prático para que todos possamos fazer juntos e já. LLM, em português claro, são esses robôs. Robôs que leram trilhões de textos e aprenderam a conversar. Conversar? Não, não é bem isso. Conversar estatisticamente. Nós temos os mais conhecidos, o ChatGPT da OpenAI, o Claude da Anthropic, o Gemini do Google, o Llama da Meta. Temos vários modelos chineses. Mas, atenção,
é importante ter clareza de que esses LLMs não pensam, não sentem e, portanto, não julgam. Daí a dificuldade da sua utilização para a solução de casos jurídicos. Como é que é uma coisa que não pensa, que não sente, que não julga, vai decidir? Isso não é a Matrix. Não é a propalada inteligência artificial geral, algo que estão buscando e que anunciam e que proclamam, mas não existe no mundo atual essa tal inteligência artificial geral com consciência, né? Não tem consciência. Os LLMs só reconhecem padrões linguísticos e o texto que geram é gerado estatisticamente. Impressionante? Sim, sim, mas não é mágica, é só estatística avançada. E entender isso é o ponto de partida para que a gente use os LLMs. O que eles não fazem e o que eles fazem? O que eles fazem? Eles organizam grandes volumes de informação de forma muito rápida e podem nos ajudar a encontrar jurisprudência, encontrar dispositivos legais, sim. Eles podem resumir documentos longos, podem resumir petições, documentos, perícias, contratos, sim. O LLM pode simular argumentos de ambos os lados, agir como um advogado do diabo, sim. Ele pode sugerir questões, perguntas que nós não fizemos. E pode traduzir o juridiquês para a linguagem acessível. Pode nos ajudar a pensar. Mas nós temos que ter ciência, consciência do que os LLMs não fazem. Eles não têm empatia. Eles não têm compreensão do contexto humano profundo. Não têm consciência ética. Não tem a possibilidade de presença. E, o que todo mundo já sabe, alucinam, inventam coisas. Eles não substituem a escuta consciente. É uma ferramenta poderosa, sim, mas não uma substituta do humano. Então, eu proponho aqui um experimento prático. Abra um app de inteligência artificial, qualquer um, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, qualquer LLM que você tenha acesso. Então, descreva o caso de Ana e faça a pergunta, peça que a inteligência artificial analise o conflito de consumo conforme o CDC, conforme o Código do Consumidor Brasileiro, e pergunte: Ana, tem direito à devolução do dinheiro? Bem, agora, feito isso, compare essa resposta com a resposta, com as conclusões que chegamos aqui durante esse estudo de caso. Será que a IA identificou as mesmas normas? Será que ela usou os 7 passos? Será que ela considerou, ponderou a voz de Ana e a voz de Gabriel? Ela mencionou a inversão do ônus da prova? Será que nós podemos confiar na inteligência artificial para tomar decisões? É o que se discute muito e que temos que conversar. O uso ético da inteligência artificial no direito em geral e no estudo de casos, no estudo dos processos. Nós vimos que elas são uma ferramenta poderosa, que elas complementam, mas que elas não podem substituir o humano. Por quê? As tarefas mais importantes só nós podemos fazer. Então, um uso crítico. Podemos usar, sim, para organizar informações, pesquisar, simular
perspectivas várias, para gerar respostas criativas, mas nós não podemos terceirizar o trabalho para a inteligência artificial. Duvide, desconfie, porque elas erram, porque elas alucinam. Agora vamos começar a fechar a nossa jornada de hoje, mas não fechar de verdade, porque levamos algumas certezas e muitas incertezas. No estudo de caso, nós abrimos possibilidades. E esse conhecimento que gera autonomia é assim. Nós podemos ter solidez, colunas que possam sustentar uma nova base, um novo plano, mas nós temos o vazio, nós temos incerteza. E por isso continuamos estudando sempre. Nós vimos então os vícios redibitórios, a evolução desde o direito romano, o Código do Consumidor e a importância dele na proteção contra vícios e defeitos, e ainda muito forte a sua proteção agora com essa virada, né, do comércio digital, da inteligência artificial. Nós vimos um método, os 7 passos para organizar qualquer caso. Com esses 7 passos você resolve qualquer caso, não só de direito de consumidor, direito civil, direito ambiental, direito coletivo, como é o nosso foco aqui, mas direito criminal, direito tributário, direito administrativo. Esses 7 passos organizam qualquer passo. Vimos também a importância de observar a ordem, principalmente definir a pretensão antes de buscar a norma aplicável. Mas temos muitas incertezas nesse panorama de direito digital, de inteligência artificial, ainda em formação, tanto no plano legislativo, quanto nas linhas de jurisprudência, tanto no direito comparado como aqui no Brasil. O comércio global desafia os Estados-nação. E a noção de soberania, ela é revista com a facilidade que tem cada um de nós, cidadão comum, para comprar na China, na Europa, em qualquer lugar do mundo. A IA levanta mais perguntas que respostas. Afeta as relações de trabalho, afeta os contratos, afeta as responsabilidades. E por isso estamos estudando juntos. E sabemos que cada caso é um caso. Exige escuta, pausa, reflexão. A boa-fé não se mede com régua. A boa-fé é avaliada caso a caso, com ponderação. Sabedoria não é ter todas as respostas, é fazer as perguntas certas, é método para investigar. O caso de Ana foi escolhido propositalmente. Simples, individual, paradigmático. Um conflito entre 2 pessoas, uma consumidora, um vendedor, um produto com defeito, uma solução a ser construída. Mas a Humane não é sobre casos individuais. A Humane é sobre direito coletivo. Pois é. Então, por que nós começamos com Ana? Por que passar um estudo de caso todo com uma questão individual, se o nosso objetivo é pensar o coletivo, o comum, o direito coletivo? Vamos entender juntos. O direito coletivo, ele exige alicerce, uma base sólida, uma fundação. E aqui nós estamos trabalhando na fundação. Você não constrói o 2º andar antes do térreo. Para entender o direito coletivo nas relações de consumo, você precisa dominar contrato de compra e venda, um paradigma básico do direito civil. Ana comprou, Gabriel vendeu, há vínculo. Precisa entender
responsabilidade civil e responsabilidade contratual? O que acontece quando o contrato é descumprido? Produto com vício é inadimplemento contratual. Para entender a dimensão coletiva, nós precisamos também dominar método de análise jurídica. Método, por isso o método Humani. Os 7 passos aplicam-se a qualquer caso, individual e coletivo. E precisamos conhecer a lei, conhecer as normas. Aqui especificamente o Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 18, 26, 6º, a base tanto para questões individuais, como aqui vimos, quanto para questões coletivas. Sem essa base, o coletivo é mais uma abstração. Nós não podemos correr antes de caminhar. Veja como esse caso de ano se transforma quando nós mudamos a escala. Perspectiva individual. Ana comprou um fone com defeito de Gabriel. Um conflito bilateral. 1 contra 1. Solução: troca, devolução, abatimento. Método: 7 passos aplicados. E a perspectiva coletiva? E se não fosse só a Ana? E se 5.000 consumidores compraram o mesmo fone? E se todos têm o mesmo defeito de bateria? Já não é um conflito individual, é um vício coletivo. Suscita a possibilidade de recall. É uma prática comercial sistêmica, abusividade. É publicidade enganosa, lesão massiva. A mesma Ana, o mesmo fone, o mesmo defeito, mas agora são 5.000 anos. 5.000 anos. O direito muda, o direito ganha escala, para usar essa expressão corrente, mas o método permanece. Hoje, nós exploramos juntos um caso de responsabilidade contratual usando o CDC. Pudemos resolver juntos o conflito de Ana, uma consumidora, e Gabriel, o vendedor. Um produto com defeito. Nós aplicamos um método Humani. Compreendemos o Código do Consumidor sob a perspectiva individual e experimentamos inteligência artificial como ferramenta. Mas Ana não está sozinha. Há milhares de Anas por aí, milhares de Gabriéis por aí, milhares de fones com defeitos. E para entender o coletivo, nós precisamos dominar o individual. Bem-vindos a essa jornada de estudos de caso. Humani é sobre construir pontes, sólidas pontes, aptas para conectar multidões. Vejo vocês na próxima semana. O Pod 1 apresenta alternadamente entrevistas e estudos de caso. Na próxima semana, uma nova entrevista com a doutora Daniele Pires, falando sobre contratos e o método de casos, sobre a sua experiência com pesquisa em jurisprudência, usando o método de casos, pesquisa de jurisprudência em judicialização da saúde e a sua experiência com elaboração de contratos. Nos vemos na próxima semana. E não se esqueça, a sabedoria começa na escuta, começa na pausa.